Queridos irmãos e irmãs, em algum momento nós podemos nos perguntar como é que deve ser a nossa oração. E ao longo desse período litúrgico, com o Evangelho de São Lucas, nós já temos aprendido, e com o trecho do Evangelho deste domingo, que é o 29º domingo do tempo comum do ano C, que é o Evangelho de Lucas 18, do 1 ao 8, a história da viúva e do juiz iníquo. São Lucas sintetiza os principais ensinamentos de nosso Senhor. Jesus nos ensina que a nossa oração ela deve ser simples. Isso nós vimos quando ele nos ensinou a oração do Pai Nosso. Jesus nos ensina que a nossa oração ela deve ser filial. Nós rezamos falando àquele que é nosso Pai. E Jesus ainda dizia, se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais ainda o Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Mas no Evangelho deste domingo, do Evangelho de São Lucas 18, do 1 ao 8, com a história da viúva e desse juiz, nosso Senhor mostra ainda que a nossa oração ela deve ser uma oração de entrega. Na Bíblia, a viúva simboliza aquela pessoa sem proteção. No caso dessa senhora, ela nem mesmo tinha um filho que pudesse defender os seus direitos. Ela está somente sozinha. E a única coisa que pode e precisa fazer é clamar, implorar pelos seus direitos. Vejam que o próprio Evangelho mostra que esse juiz, ele não temia Deus, ele não tinha preocupação com a própria justiça, mas pela importunidade dessa viúva, ele atende o seu pedido. Valeria a pena você dar uma oportunidade a você mesmo de ler o Evangelho, ler a leitura do livro de Esther. No livro de Esther, em um determinado momento, a rainha ela faz uma oração belíssima. É uma oração também simples, é uma oração filial, mas é a oração que, ainda que Esther seja rainha, mas ela tem um coração de viúva. Como o Evangelho de hoje pede que nós tenhamos um coração de viúva na hora de fazer a nossa oração. E a rainha Esther, com todo o seu poder, com toda a sua honraria, ela tem uma certeza que se repete 2 vezes na sua oração. Ela está sozinha e o seu único protetor é Deus. É essa a oração da viúva, de alguém que reconhece Deus como sua proteção, como a sua companhia, como aquele a quem deve pedir o seu socorro. Hoje, o Evangelho de São Lucas sintetiza para nós essas 3 características fundamentais da oração. A nossa oração deve ser simples, a nossa oração deve ser filial, a nossa oração ela deve ser perseverante, como uma viúva que encontra somente no Senhor o seu apoio e a sua proteção. Que a sua oração seja assim também. Deus abençoe.